Desde os tempos mais antigos, a humanidade conhece o peso das maldições. Elas se manifestam na vida de famílias inteiras, atravessam gerações e fazem muitos acreditarem que não existe saída. A Bíblia mostra que maldição não é apenas uma palavra lançada, mas uma realidade espiritual que pode aprisionar o homem. Porém, a mesma palavra de Deus revela que existe libertação. E essa libertação vem do Senhor. E os salmos são uma arma poderosa contra todo tipo de maldição antiga. Cada versículo carrega não apenas poesia, mas poder, porque são orações inspiradas pelo Espírito Santo. Quando o povo de Deus se levanta em oração com fé, até as correntes mais pesadas são quebradas. É nesse ponto que se encontra a revelação que muitos ignoram. A Bíblia não apenas denuncia as maldições, mas mostra o caminho para destruí-las. O livro de Deuteronômio nos mostra como as maldições entravam na vida do povo de Israel quando rejeitavam a obediência a Deus. Entre as maldições estavam doenças, esterilidade, pobreza, derrotas e escravidão. O próprio Senhor disse: "E todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão, se não ouvires a voz do Senhor teu Deus." Deuteronômio 28:16. Mas ainda que houvesse maldição, Deus sempre deixou aberta a porta da misericórdia, para que o povo pudesse se voltar a Ele. E é aqui que os salmos entram em cena, porque eles são a voz de um coração arrependido, de um coração que busca refúgio no Senhor. O Salmo 91 é talvez o mais conhecido entre todos, chamado de Salmo da Proteção. Nele está escrito: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará." Esse salmo revela que há um lugar secreto, onde nenhum laço do inimigo, nenhuma maldição lançada pode ter efeito. Ele continua dizendo: "1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido." A promessa não é apenas contra ataques físicos, mas também espirituais. As maldições que passam de geração em geração encontram um muro de fogo quando a pessoa se coloca debaixo da proteção do Altíssimo. Este é um segredo poderoso que muitos não percebem. Maldições não resistem à presença de quem se esconde em Deus. Ao longo da Bíblia, vemos histórias de maldições sendo quebradas. O povo de Israel esteve escravizado no Egito por séculos, vivendo debaixo do peso da opressão. Mas quando clamaram a Deus, Ele enviou libertação. A escravidão foi um símbolo da maldição, mas o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas foi o sinal de que a libertação havia chegado. Isso aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo sangue é capaz de quebrar toda maldição hereditária. Outro exemplo está em Neemias. Quando o povo voltou do cativeiro, eles reconheceram seus pecados e os pecados de seus pais. O cativeiro babilônico foi resultado da desobediência, mas o arrependimento coletivo trouxe restauração. Neemias, capítulo 9, mostra o povo confessando, lembrando as palavras de Moisés e pedindo perdão. Isso nos ensina que maldições antigas, até mesmo herdadas, podem ser quebradas quando há confissão, arrependimento e busca pela misericórdia do Senhor. O profeta Ezequiel também declarou uma verdade libertadora. No capítulo 18, ele diz que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Cada um será responsável pelo seu próprio pecado. Isso revela que em Cristo ninguém está condenado a viver debaixo de uma maldição familiar. A cruz cortou esse peso e trouxe nova vida para todo aquele que crê. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai ainda mais fundo. Em Gálatas 3:13 está escrito: "Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro." Isso significa que toda a maldição foi levada por Jesus na cruz. Quando alguém ora os salmos com fé, não está apenas repetindo palavras antigas, mas está se conectando com essa verdade eterna.
Em Cristo, a libertação completa. O Salmo 34 também declara: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. As maldições geram angústia, mas o clamor sincero traz salvação. O versículo continua dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aqui está mais uma revelação. A presença do anjo do Senhor é garantia de que nenhuma maldição pode permanecer onde há temor a Deus. Não importa quão antigas sejam as correntes, o Senhor é especialista em libertar. O Salmo 107 fala de homens que estavam presos em aflição e sombra da morte, atados em miséria e ferro, porque se rebelaram contra a palavra de Deus. Mas quando clamaram, o Senhor os tirou das trevas e quebrou as prisões de ferro. Esse é o retrato perfeito da quebra de maldições. Quando o homem se rebela, as correntes vêm, mas quando ele clama, as correntes são quebradas. Talvez você olhe para sua própria vida e veja repetições que não consegue explicar. Talvez perceba que na sua família sempre existiram os mesmos sofrimentos, os mesmos fracassos, as mesmas dores. Isso é o reflexo de maldições antigas. Mas a revelação que a Bíblia traz é clara. Não importa a força da maldição, ela não pode resistir ao poder de Deus. Cada salmo orado com fé é como uma espada espiritual que corta as correntes invisíveis. É por isso que o livro dos Salmos continua sendo até hoje um dos mais lidos da Bíblia, porque ele não é apenas poesia, mas é guerra espiritual em forma de oração. Quando o salmista clamava por livramento, estava mostrando ao povo que há vitória para quem se refugia no Senhor. A libertação não está em rituais humanos, mas no poder da palavra. O Salmo 126 traz um exemplo de restauração após o cativeiro. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. O cativeiro simbolizava a maldição, mas o retorno a Sião era a prova da libertação. Assim também acontece na vida daquele que ora, crê e confessa. A tristeza da maldição se transforma em alegria de libertação. Por fim, é preciso lembrar que o maior segredo está em viver uma vida de aliança com Deus. Os salmos não são fórmulas mágicas, mas expressões de um coração que depende do Senhor. O poder deles está em que são a palavra de Deus, viva e eficaz, capaz de transformar realidades. Quando você toma posse do Salmo 91, do Salmo 23, do Salmo 27, do Salmo 121, do Salmo 51 e tantos outros, você está tomando posse da promessa de que maldição alguma pode permanecer. O segredo revelado é este: não há maldição tão antiga que não possa ser quebrada pelo poder da palavra de Deus. Quando você ora os salmos, você está declarando que só o Senhor é seu refúgio, sua luz, seu socorro e sua salvação. E toda maldição, lançada ou herdada, perde a força diante da presença do Altíssimo. Se esta mensagem falou ao seu coração, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo, porque assim a palavra de Deus alcança ainda mais pessoas. Que o Senhor te abençoe poderosamente.